Como ser bom em tudo é coisa demais, né? Mas como ser bom em qualquer coisa que dependa simplesmente do seu comportamento, que dependa de você. Obviamente que não dá pra gente ser bom em coisas que não dependem da gente. Então é disso que a gente vai falar nessa aula hoje. A gente já viu, já teve aulas para olhar as coisas um pouco mais profundas, então, sono, enfim, várias coisas mais profundas. Hoje a gente vai fazer meio que um olhar mais amplo, pegar essas coisas todas que a gente fez, que a gente olhou, que a gente estudou e juntar nisso e fazer meio que um passo a passo pra gente conseguir virar bom nas coisas que a gente quer, construir hábito, conseguir conquistar as coisas que a gente quer, como meter o shape, conseguir treinar, fazer dieta, adquirir o hábito de ler, de estudar, trabalhar bem, empreender, pra você passar num concurso público, sei lá. Obviamente, a primeira coisa que eu falei foi como meter o shape. Nessa parte, a gente vai falar do quesito comportamental, porque óbvio, a gente tem todas aquelas outras aulas falando de coisas específicas de como maximizar a hipertrofia, técnicas que são boas, técnicas que são ruins, dano muscular, volume, a gente tem aula para tudo isso aqui. Então esse é do aspecto do olhar com as lentes comportamentais, sacou? Então a gente junta isso aqui, o aspecto comportamental, com o aspecto técnico, que é o que eu sempre falo do CAC, que é consciência, ação e consistência. A gente precisa ter consciência primeiro do problema, mas não só do problema, mas de como resolve o problema. Então, você tem um problema que é quero meter o shape. Tá, você tem consciência do problema, esse é o primeiro passo para você chegar na solução. Só que se você não sabe como resolver esse problema, se você não tem consciência de como resolver o problema, que é o estágio em que a maior parte das pessoas está, tem consciência de que tem um problema, quer meter o shape, quer mudar o corpo, só que dentro da sala de musculação faz tudo errado, porque a ciência do treinamento de força não é bem difundida, inclusive é uma das principais coisas que a gente tenta fazer aqui. Tenta não, acho que a gente vem conseguindo fazer aqui. Então, esse é o primeiro ponto, você tem que ter consciência do problema, de como resolve, colocar as coisas em ação, não basta ter consciência, a gente tem que virar fazedor, isso engloba e muito o aspecto comportamental, pra gente se tornar mão na massa, cara, pra gente colocar a mão na massa e tirar os projetos, tirar as ideias, tirar as vontades do papel e no final a constância, repetir por um longo período de tempo. Não subestimar o poder do longo prazo. A gente, o cérebro humano, tem a mania, péssima mania inclusive, de superestimar o curto prazo, então a gente acha que consegue fazer muita coisa num curto período de tempo e subestimar o poder do longo prazo dos juros compostos. Então quando a gente une isso aí, esse CAC, que é mais ou menos a metodologia que eu criei para embasar todas as aulas que vocês veem aqui, quando a gente une tudo isso, a gente basicamente consegue fazer, cara, qualquer coisa. A gente consegue, se a gente tiver paciência, juntar tudo isso e apostar no longo prazo, cara, a gente consegue realmente fazer muita coisa e se descolar da média. Seja o seu shape descolado, um shape mediano, seja o seu, sei lá o que, sua carreira profissional, seja o seu intelecto, os estudos, etc. Então, tem 4 principais grandes coisas que eu coloquei aqui para que a gente entenda o que a gente precisa unir meio que num passo a passo para conseguir botar qualquer parada que a gente quer botar em prática, alcançar o sucesso em alguma nova determinada coisa que a gente quer alcançar. O primeiro ponto, antes de tudo, a gente tem que primeiro entender a importância de começar. O simples fato de começar e, cara, a gente tem a tendência, eu falo por mim, eu tenho essa mania de querer começar as coisas sendo bom, e aí, se eu não sou bom em algo, então eu quero fazer, hoje, atualmente, eu quero fazer jiu-jitsu, e eu tô enrolando isso aí porque eu falo, eu vou chegar lá numa academia de jiu-jitsu, eu nunca lutei uma arte marcial na vida, a galera já vai ser boa pra caramba, eu vou passar vergonha, não sei o que, e aí eu tô adiando entrar no jiu-jitsu por causa disso, o que é um completo erro, absurdo, porque, cara, é loucura a gente pensar que a gente vai começar algo já sendo bom. Pensa se você já se deparou com alguma situação dessa, que você queria começar algo, mas não começou porque você falou, não, mas eu vou fazer isso aqui, eu vou ser ruim, eu vou começar a postar conteúdo na internet, mas eu não levo jeito, eu vou começar a sei lá o que, mas cara, acho que não é pra mim. Cara, ninguém começa as coisas sendo bom, ninguém começa as coisas sendo bom. E isso é um grande problema, porque não começar sendo bom é querer esperar estar preparado, estar pronto para começar algo, porque a gente nunca vai ficar pronto e ficar bom em algo antes de começar, antes de botar em prática, antes de treinar, repetir, sacou? E aí a gente não começa as coisas, ou começa e rápido se frustra e para, e é este vale
que separa muitas vezes a galera que deu certo em algo e a galera que não deu certo em algo. Então às vezes você acha que, pô, você não deu certo em não sei o que e fulano deu, porque o cara é gênio nisso, o cara tem o dom, o cara... Não, ele simplesmente aceitou que ele não começaria sendo bom, que ele teria uma curva de aprendizado e perdurou nisso aí, repetiu, teve constância mesmo sendo ruim. Então, esse gráfico eu desenhei, ele não existe, tá? Eu inventei e chamei ele de Vale da Vergonha, só pra, mas enfim, ele não existe, mas é só pra gente ilustrar visualmente como mais ou menos isso acontece. Então, ó, no eixo Y, que é esse eixo vertical, a gente tem a expectativa do seu desempenho, é o quanto você acha que, sabe, a expectativa que você tem de desempenho daquela tarefa. Normal, e no eixo X, que é o eixo na horizontal, a gente tem o tempo que passa e a prática que você vai colocando e vai tendo, ganhando, adquirindo, vai colocando a mão na massa ao longo do tempo, ou seja, a prática. Então, quando a gente começa a fazer alguma atividade, ou quer começar a fazer alguma atividade, normalmente a gente sai desse ponto aqui, onde a nossa expectativa de desempenho é muito alta, a gente já quer começar a parada sendo bom. É exatamente aquilo que eu estava falando. Só que a grande questão é que a curva real do desempenho, do aprendizado, ao longo do tempo, é essa curvazinha em azul que corre pontilhada aqui, é essa curvazinha aqui, ó. Essa é a curva real, você vai começar lá embaixo, cara. O seu desempenho, de fato, não a sua expectativa de desempenho, o seu desempenho, de fato, ele vai começar aqui do zero. E ele vai, ou pode começar um pouquinho mais cima, mas ele vai começar bem baixo. E aí, ao longo do tempo da prática, ele vai subindo, 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 até atingir o topo. A grande questão é que a nossa expectativa não segue a curva normal e esperada do desenvolvimento e do desempenho em alguma nova tarefa que a gente quer colocar. Você não vai começar a ler, eu não comecei lendo os clássicos russos que são totalmente complexos. Não, eu aceitei a minha mediocridade de leitor, como leitor, e comecei lendo livros completamente simples, com figuras, poucas páginas, e ao passar do tempo e da prática, eu fui tentando, me desafiando cada vez mais em livros um pouquinho mais técnicos, um pouquinho mais complexos. Esse autor, inclusive, ele é um autor fantástico, mas os livros são um pouquinho complexos, e aí, assim a gente vai subindo e vai realmente aumentando o nosso desempenho, e é assim que acontece com qualquer coisa. Só que o perigo é que, normalmente, a nossa expectativa, ela começa lá no alto, aqui nessa linha verde. E aí, quando a gente se depara, coloca a mão na massa e vê que o nosso desempenho não é aquilo que a gente esperava nessa determinada tarefa, nesse determinado comportamento, esporte, sei lá o que, você começa a se frustrar pra caramba. Essa curva cai. E aí você fala, putz, mas aí então isso aqui não é pra mim, eu não sou um bom leitor, eu não sirvo. Você acha que eu comecei lendo e eu já conseguia reter tudo aquilo que o autor queria me dizer em uma lida só do parágrafo? Não, velho, eu tinha que ficar lendo, relendo. Então, às vezes, você começa a ler uma parada, por exemplo, tô dando um exemplo da leitura, mas pode ser um esporte, pode ser qualquer coisa, pode ser treino, pode ser dieta. Às vezes você acha que você vai sentar para ler e vai pum, 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 li tudo, não, saca? Não vai ser assim, você vai passar dificuldade, você vai ler um parágrafo, aí você vai dispersar, aí você vai tentar ler de novo. E por aí vai, e por aí vai. Só que aí esse é o problema. Quando a gente cai nessa curva aqui, tem meio que um vale, que é este momento aqui, que é o que eu chamei de vale da vergonha, onde você tem vergonha de continuar fazendo aquilo, principalmente quando está na frente de outras pessoas, de um grupo, e você está passando vergonha na frente de um grupo, como o meu caso do jiu-jitsu, por exemplo. E aí, cara, aqui você tem um crash. Na maioria das vezes você quebra aqui. A pessoa a gente para de executar aquele comportamento que fala, não, pô, todo mundo do jiu-jitsu é bom e eu sou ruim, então não rola pra mim, isso não é pra mim, e aí você para. Só que essa linha aqui que separa a galera que deu certo, entre aspas, e a galera que não deu, simplesmente porque essa galera da direita aceitou a sua mediocridade naquele momento e continuou, aceitou que ela não seria boa desde o início naquilo e persistiu aceitando que não desempenharia
tão bem naquele momento e que o desempenho viria com o tempo e com a prática. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero deixar mais do que claro, que a gente tem que começar, velho. Começar é o ponto talvez mais difícil e mais importante, porque sem um começo não existe nada, velho. Tudo precisa de um começo para existir, saca? Então, como a gente começa as coisas? E aí a gente entra nesses 4 pilares que eu coloquei aqui. E não só como a gente começa, mas como a gente começa e não para, como a gente persiste e consegue ganhar lá no final a consistência e colher os juros compostos do longo prazo. O primeiro tópico é isso aqui, é a motivação. E talvez você já tenha, porque isso está crescendo cada vez mais, esse senso, essa quebra desse mito de que motivação é euforia e tal, mas talvez você ainda não saiba, mas motivação não é acordar pulando, dando bom dia pro sol, dando mortal para trás, sei lá o que. Isso é euforia, é alegria, é sei lá o que, mas não é motivação. Motivação é ter um motivo claro para a ação. Se você separa a palavra, inclusive, significa isso, ter um motivo para agir. A gente não age sem ter um bom motivo. Não adianta, o seu cérebro não colocará nenhum comportamento em prática se ele não tiver um bom motivo. Qual é o meu bom motivo para beber água? Sede. Este é um excelente motivo para beber água. Agora, por que eu bebo água com mais frequência do que muitas pessoas, por exemplo, e bebo água mesmo sem estar com sede? Porque eu sei de todos os benefícios que a água pode causar no meu corpo, ou porque eu estou num período de hiperidratação da minha preparação para o fisiculturismo, ou porque, sei lá o que, eu sei que eu vou render melhor no nananã. Eu tenho outros motivos para agir, sacou? Mas sem um motivo para ação, você não age. Então você vai trabalhar por simples motivação. Se é que você trabalha, não sei se você está na escola, faculdade, sei lá, mas se você trabalha, ou seus pais, eles vão para o trabalho por motivação, não é por disciplina, não é por... Disciplina é uma farsa, cara, disciplina não existe, a gente não tem nenhuma definição na literatura científica do que é a disciplina, a gente não consegue mensurar a disciplina. A motivação a gente consegue mensurar pelo neurotransmissor que talvez você já tenha ouvido falar, que é chamado de dopamina. Então a gente já entra um pouquinho na dopamina, mas voltando a você e os seus pais, vocês trabalham, eu trabalho por motivação, não é por disciplina. Qual que é o motivo claro? Me responde aí, pensa 2 segundos. Qual que é o motivo claro que faz com que você trabalhe? Você precisa comer, velho. Você precisa pagar as contas. Você precisa ter um lugar para morar. Você precisa, sei lá o que. A dona Maria, que acorda 3 horas da manhã, pega 3 horas de um busão às 4 da manhã para chegar no trabalho às 7 e deixar 3 filhos em casa enquanto ela vai limpar a casa de outra pessoa, ela não faz isso porque é disciplina ou porque é porque ela tem um motivo claro, velho. Ela precisa alimentar 3 filhos. Se ela não trabalha, ela não tem renda. Se ela não tem renda, ela não alimenta os filhos e vê os filhos morrendo de fome. Quer mais motivação do que isso? Mais motivo para agir do que isso? Então, todo comportamento nosso é movido por motivação. Esse é o primeiro ponto. E aí entra no que eu falei do neurotransmissor que chama disciplina, do neurotransmissor que chama dopamina. Diferente do que o senso comum achava, a dopamina ela está mais ligada, isso cada vez a literatura vem nos mostrando mais, e hoje é basicamente um consenso, mas ela está mais ligada à previsão da recompensa do que o prazer em si. Então a gente achava que a dopamina era o hormônio do prazer, mas na verdade ela é o hormônio que faz, sendo um pouco simplista, é o neurotransmissor que faz a gente buscar pelo prazer. Então, por exemplo, tem pesquisas que mostram que se a gente queima os neurotransmissores dos ratinhos, dos camundongos, dos ratinhos de laboratório, e você injeta ou uma ração, dá a ração hipercalórica ou injeta cocaína neles, por exemplo, eles ainda são capazes de sentir prazer. Só que se você coloca essa ração hipercalórica ou essa injeçãozinha de cocaína longe deles, eles não têm motivação, eles não conseguem buscar por esse prazer. Se eles têm que levantar, caminhar, passar por um labirinto, sei lá o que, eles não vão até lá. Mas eles ainda assim sentem prazer quando você injeta isso direto neles ou
coloca a raçãozinha já na boca deles. Então não é o hormônio do prazer, mas sim o neurotransmissor que faz com que a gente busque o prazer, saca? Essa busca pelo prazer. E aí, então, como a gente entrou já neste segundo tópico da recompensa, esse é o grande segundo ponto. É ter a capacidade, que isso é quase um superpoder na minha visão, de adiar a recompensa. O que é adiar a recompensa? Tem um experimento muito famoso, que é o experimento do marshmallow, que um pesquisador colocava uma criança numa sala fechada, sem nada, sem brinquedo, ela ficava sentada numa mesa e o pesquisador dava um marshmallow para ela, aquele marshmallow fofinho assim, e falava, ó, seguinte, eu tô te dando um marshmallow agora, se você aguentar, eu vou sair, ficar 15 minutos fora da sala, se você aguentar os 15 minutos, eu volto e te dou 2, fechou? E aí você pode comer os 2 à vontade. E aí, as crianças foram acompanhadas por um longo período de tempo. Curiosamente, as crianças que tiveram mais capacidade de adiar a recompensa e esperar os 15 minutos e receber os 2 marshmallows, enquanto tiveram crianças que, por exemplo, assim que o pesquisador fechou a porta, ela pegou, comeu na hora sem pensar 2 vezes. Outras crianças, por exemplo, ficaram, é bonitinho inclusive o experimento, elas ficaram brincando, fingiram que era uma nuvem, outras tipo nem olharam, quiseram, saca, deixar o marshmallow longe assim, mas essas que conseguiram adiar a recompensa, elas foram acompanhadas ao longo de eu não lembro quantos anos, mas um bom período de tempo, e parece que as crianças que conseguiram adiar a recompensa tiveram mais sucesso em suas carreiras, tanto escolares quanto profissionais, financeiras, etc. Então, parece que esse é um superpoder, cara. É treinar a capacidade de adiar a recompensa. É deixar de gastar um dinheiro agora, por exemplo, para depois você colher, investir esse dinheiro e colher essa recompensa e ganhar 2 marshmallows ao invés de comer um agora, sacou? Por exemplo, adiar a recompensa é treinar e fazer dieta, para depois ver o resultado no teu shape, no teu físico. Então, treinar e fazer dieta é basicamente adiar a recompensa. E se você consegue, por isso que eu não trato do treino hipertrofia sem tratar de comportamento, porque tá tudo ligado. E se você cria a capacidade, ou já tem a capacidade de treinar e fazer dieta, você tem, cara, uma ferramenta muito poderosa na mão para usar para outros aspectos da vida que podem fazer a sua vida, num geral, ser melhor. Porque essas habilidades, elas escorrem para outras áreas da vida. Então, se você tem a habilidade de adiar a recompensa no treino, na dieta, você deixa de comer o bolo que a dona Zilda, sua vizinha, te ofereceu porque você está de dieta, porque você se alimenta bem e sempre faz dieta e etc, tem uma refeição livre na semana, você não pode comer o bolo. Se você abre mão daquela recompensa agora para colher uma recompensa maior no futuro, que é ter o corpo que você quer, ter mais autoconfiança, etc, você tem a capacidade de usar esse mesmo repertório comportamental em outras áreas. Então, seja com dinheiro, seja com estudos, seja com trabalho, e aí, cara, você usa uma parada que você não vai ficar um cara shapeado, fortão, com um macaquinho batendo prato dentro da cabeça, sacou? Você vai construir uma parada muito mais sólida, sacou? Então, esse é o segundo grande ponto, é entender que você precisa ter a capacidade, treinar essa capacidade de adiar a recompensa, de deixar de comer uma parada que você quer comer agora para comer depois, de deixar de gastar um dinheiro agora para você ter mais depois, etc, tá? Então, se eu chego e te pergunto agora, é um exemplo um pouco ruim porque tem inflação envolvida e aí o dinheiro perde valor ao longo do tempo, mas esquecendo a inflação, tirando ela da equação, se eu te ofereço R$100 agora ou 200 amanhã, o que você escolhe? Talvez você ainda escolha os 200 amanhã, porque é um dia só de diferença, mas tem trabalhos mostrando que quando a gente aumenta esse horizonte de tempo, a sua escolha tende a pender mais pro lado, na média, pro lado dos R$100 hoje. Então, se eu mudo a pergunta e falo, você quer R$100 hoje ou R$200 mês que vem, talvez ano que vem? Cara, o dinheiro dobrou da mesma forma. O dinheiro dobrou da mesma forma, mas a gente tem a dificuldade de adiar a recompensa quanto mais longo é este período, sacou? Mas é isso que a gente precisa treinar e ter essa capacidade. E aí, quando a gente fala disso aqui, depois eu vou voltar nos outros 2 tópicos, mas quando a gente fala
de adiar a recompensa, a gente falou de dopamina, a gente tem um gráfico que mostra mais ou menos como que funciona a dopamina ao longo do tempo quando ratinhos de laboratório são expostos, então eles são treinados no seguinte: toda vez que acende uma luzinha lá na gaiolinha deles, acende essa luzinha, vem um pesquisador e dá uma recompensa para eles. Recompensas com ratos normalmente são ou rações hipercalóricas, que eles gostam bastante, ou algum injetável mesmo de alguma substância que promove esse prazer de forma exógena, saca? Tipo uma substância tipo o álcool promove na gente, drogas, etc, tá? Então, esse aqui é o gráfico de como funciona a dopamina ao longo do tempo quando eles são treinados a entender que essa luzinha acendeu, eles ganham a recompensa. Tem um estudo muito famoso com macacos também, que quando eles são treinados, eles gostam muito de suco. Aí quando eles são treinados a ficar apertando um botãozinho até que acende a luz, depois que acendeu a luz, eles ganham o suco. Então, esse gráfico, ele explica mais ou menos isso e o que acontece. Essa linha pontilhada é meio que a linha ali, a baseline, sacou? E aí, essa linha rosa é o comportamento da dopamina. Então, quando eles veem a luzinha acendendo, ela acontece, ó, aqui. Nossa, olha essa luz. Meu Deus do céu, não vou nem falar o que isso parece. Mas enfim, quando essa luzinha acende, eles têm um pico de dopamina. O que significa? Que eles estão muito motivados a buscar a recompensa. Quando essa recompensa não vem, você não volta só para a baseline aqui, ó, seria isso aqui. Você tem um down crash, você cai para baixo da baseline, do nível basal ali, para depois subir e voltar normal. Então, quando você coloca muita expectativa na recompensa, a recompensa não vem, você não só volta para o nível normal, como você volta para baixo, você está extremamente desmotivado e aí depois de um tempo ela sobe aqui. Então você tem um déficit aqui dopaminérgico, mais ou menos isso, sacou? E essa é a grande parada, porque se você fica botando a expectativa na recompensa, se apegando só à recompensa final da parada, você provavelmente vai se colocar numa armadilha de urso, porque você vai ficar esperando a recompensa. Quando a gente fala do shape, por exemplo, você vai pra academia no primeiro dia, cara, você só volta dolorido e suado, mas o shape que você queria não aparece do dia pro outro. E aí, se você coloca a sua expectativa só no shape, provavelmente vai acontecer isso aqui, ó. Sua expectativa vai subir, 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 e aí você não vai obter a recompensa, vai ter um crash, e aí você tende a parar e não voltar a executar aquele comportamento, sacou? Então, qual é o grande segredo? O grande segredo é a gente fazer isso aqui, que é o terceiro tópico da parada: recompensar o processo. Você precisa aprender a recompensar o processo ao invés de recompensar o produto final, o resultado final, o objetivo final que você espera alcançar. Então, usando como plano de fundo o processo de meter o shape, você precisa meio que gamificar o processo, você precisa enxergar a recompensa nas coisas pequenas e não no shape. Porque quando você começa a treinar, você vai demorar para alcançar o shape que você quer. E se você não chegar lá, o seu cérebro vai entender que, pô, eu tô executando um comportamento que não tem recompensa nenhuma, eu vou parar de executar. Agora, a partir do momento que você se coloca ativamente num lugar de falar, pô, olha só, eu tô dormindo melhor, eu tô mais disposto, dormindo melhor, eu tô conseguindo prestar mais atenção nas coisas, estar mais no momento presente, eu tô desempenhando melhor na faculdade, na escola, no trabalho, eu tô, sei lá, velho, eu tô tratando melhor as pessoas que eu amo, tô me relacionando melhor com a galera. E aí quando você tô me alimentando melhor por causa do treino, e aí quando você começa a enxergar essas outras pequenas recompensas que o treino causa, essas coisas benéficas que o treino causa, você começa a se engajar mais no processo, você está recompensando o processo, e isso exige um pouco de reflexão. Você precisa parar e refletir ativamente, não vai cair do céu isso. Cai do céu o dia que você levanta e vê um corpo do Arnold Schwarzenegger, do Ramon Dino no espelho, mas isso não acontece do dia para a noite. Agora, não vai cair do céu
algo que você vai falar, putz, hoje eu acordei mais disposto e... Não, você vai ter que parar para refletir. Falar, mano, será que melhorou alguma coisa? Deixa eu olhar, o que melhorou aqui? Só que refletir exige tempo ósseo. Tempo ósseo exige que a gente não passe 5 horas por dia no celular, sacou? E o brasileiro é o Brasil é o segundo país que, na lista dos que mais usam redes sociais, dos que mais passam tempo em redes sociais, a gente só fica atrás da África do Sul. Assim como entender o seu motivo para a ação exige reflexão. Ah, eu quero ler. Por que eu quero ler? Ah, porque, sei lá, fulano leu. Beleza. Quando a gente entrar em ambiente, a gente vai ver que isso é um gatilho, é uma coisa que te puxa. Mas, cara, se você não tem um baita motivo para agir, você não vai conseguir sustentar isso por um longo período de tempo. Se você não entende esse motivo para a ação, se você não tem um momento de reflexão, não tem como entender qual é o seu motivo e ter esse motivo. Então você precisa refletir, sacou? Por que eu quero fazer isso? Se pergunta lá no fundo, por quê? Aí você vai dar uma resposta meio genérica. Aí pergunta de novo, não, mas por quê? E aí, cara, você se pergunta por quê 5 vezes, você talvez chegue num motivo claro para você agir. Pô, eu quero trabalhar porque eu quero aposentar minha mãe, eu quero, cara, dar uma condição melhor pros meus avós, pagar um plano de saúde para eles, sei lá, velho. Você tem algum motivo intrínseco lá no fundo que você ainda não parou para pensar. E é isso que vai te motivar, que vai dar um motivo para você continuar agindo. Mas isso exige reflexão, reuniões com nós mesmos, tá ligado? A gente precisa deste momento. Então, essa é a grande parada. A gente precisa aprender a recompensar o processo. Qual é uma outra forma de você recompensar o processo? É falar assim, ó, fala com seu namorado, sua namorada, seu melhor amigo, fala, mano, vamos meter o shape junto? Vamos começar a ler junto? Vamos estudar junto? Todo mundo aqui, ó, cria um grupo, sei lá, velho. Todo mundo aqui vai mandar foto lendo 10 pagininhas toda manhã, todo dia, vai mandar foto treinando, vai não sei o quê. E aí, no final do mês, quem mandar mais foto, aí cada um põe R$10 aí nessa brincadeira. No final do mês, quem mandar mais, quem concluir mais, vai ganhar esta recompensa, vai somar todos os R$10, pegar e ficar como prêmio. Sei lá, velho, você foi criativo, gamificou a parada e recompensou o processo, que é uma refeição, uma leiturinha no dia, é um treino, você está recompensando o processo e não o resultado final. Ah, quem meter o shape no final ganha R$100. Não. Isso aí é cagada. Isso é cagada. Então, mais um exemplo para ficar claro. Se você é um pai ou uma mãe, por exemplo, ao invés de você chegar para o seu filho e falar, pô, parabéns pelo 10 aí que você tirou, você faz o contrário. Quando você vê que ele tá se dedicando, estudando, deixou de descer para brincar de sair pra rua para brincar com os amigos, deixou de, sei lá, ir pra balada para estudar, você fala, pô, tô vendo que você tá estudando pra caramba aí, parabéns, eu quero te levar para jantar hoje, te pagar um hambúrguer, te levar para sei lá o que, fazer o que você quiser, porque eu tô vendo que você tá se esforçando. Aí você recompensou o processo. Aí ele vai falar, pô, o importante é eu me esforçar e não o tirar 10. Porque se o importante for tirar 10, eu consigo fazer isso burlando. Eu consigo fazer colando. Eu consigo sei lá o quê. Eu consigo meter o shape usando esteroides anabolizantes, treinando mal, sem entender direito como que treina, comendo mal, inclusive, mas a parada é a gente conseguir recompensar o processo, que aí cada processo fica duradouro, a gente consegue sustentar por um longo período de tempo, e o longo período de tempo, como é o que eu falei, é o que vai fazer com que a gente alcance qualquer coisa, saca? Ele é um fator muito importante na equação. E o último grande ponto é o ambiente. Mas o ambiente, vocês não estão ligados na importância do ambiente, velho. A gente não tem como lutar contra o ambiente. É impossível lutar contra o ambiente. A literatura científica vem mostrando cada vez mais isso. Aquela frase de mãe, sabe, se você anda com 5 idiotas, você será o quinto, é extremamente embasada em evidências científicas, porque a gente é um reflexo do nosso ambiente, da soma do nosso ambiente. E ambiente, eu não me refiro só ao ambiente físico, mas hoje, mais do que nunca, eu tendo a acreditar, e aí é uma opinião minha, não tem evidência científica ainda que mostre isso, mas uma opinião minha é de que hoje, mais do que nunca, as redes sociais fazem parte do nosso ambiente e influenciam e muito a gente. Porque se a gente pega aquele dado que eu falei, que o brasileiro passa em média, sei lá, 4 horas por dia, 3 horas e meia, 4 horas em redes sociais, cara, você talvez na semana você fique mais tempo com redes sociais do que com seus amigos, do que com seus pais, do que com sei lá o quê. Então, esse tempo na rede social, as redes sociais,
O que você vê lá tá te influenciando mais do que as pessoas mais próximas que você tem de você. Então eu tendo a acreditar que hoje, mais do que nunca, as redes sociais fazem e muito parte do nosso ambiente. Então tudo que você vê lá importa. E quando a gente pensa em força de vontade, em disciplina, essas paradas não batem ambiente, não batem ambiente. Pode ter 100 batalhas entre ambiente e força de vontade. Ambiente vencerá 100% das vezes. Então, se você quer parar de fumar, você não pode, não deve, não deveria andar com pessoas que ainda fumam. Você não deveria passar nos lugares que te lembram a época em que você fumava. Se você quer começar a estudar, você deveria andar, falar mais com pessoas que gostam de estudar, que veem isso com bons olhos e não que ficam zoando quando você fala que estudou. Seguir pessoas que estudam. Então o que eu fiz quando eu decidi que eu queria mudar de vida, parar de ir pra rolê, bebedeira, sei lá o que, e começar a estudar, começar a meter o shape? Cara, no caso, eu tive uma pequena ajuda que foi o seguinte: eu fui hackeado, mas eu já tinha começado um movimento de parar de seguir todo mundo que ficava postando coisa de bebedeira. Podia ser meu amigo, podia ser... Continuo gostando da pessoa, mas eu não tenho obrigação nenhuma de seguir ninguém. E aí, eu comecei a parar de seguir a galera. Aí depois eu fui hackeado e criei um Instagram do zero, que é o Instagram que vocês me conhecem. Nesse Instagram, velho, eu não sigo um amigo meu que posta bebedeira, velho. Eu não sigo um perfil que fica postando fofoca da Virgínia, de Neymar, de sei lá o que, traição. Mano, eu sigo quem treina, quem faz dieta, quem se exercita, quem posta conteúdo estudando, quem lê e quem, sei lá, velho. Porque eu entro no Instagram, não tem um ambiente me puxando e me fazendo querer, sei lá, ir pra balada ao invés de estudar, sacou? No dia seguinte, sábado de manhã, por exemplo. Então é bizarra a influência que o ambiente tem sobre você. Inclusive, eu não botei isso aqui no roteirinho que eu lembrei agora, mas eu vou deixar aqui a imagem dessa pesquisa. Tem uma pesquisa que eu vi no livro do Daniel Kahneman, que se você fala, não, mas comigo não, eu não sou influenciável pelo ambiente. Cara, o simples fato de terem 2 quadros diferentes, um com olhos, outro com flores, em cima de uma máquina de café, que não tinha um valor obrigatório. Então, por exemplo, você chegou ali na máquina de café, vai comprar o seu café e tem uma plaquinha escrito: pague o quanto você achar que tem que pagar pelo café. Cara, nos dias em que, nas semanas, melhor dizendo, em que colocavam o quadro com olhos, como se você estivesse sendo observado, o preço médio pago pelas pessoas era drasticamente mais alto que no dia em que esses quadros eram flores. Isso era a única coisa que tinha mudado no ambiente, sem que as pessoas nem percebessem. Isso já fez com que o comportamento delas mudasse e elas pagassem mais pelo café, velho. Então a gente é extremamente... Não tem como você falar que não. Você é influenciado pelo ambiente. Então você quer começar a correr? Velho, faz um bagulho agora. Sai daqui, segue 20 pessoas que postam conteúdo de corrida, começa a falar com uma galera. Eu quero ver se daqui a 2 meses você não vai estar... Cara, você não vai estar correndo, velho. Eu quero ver se daqui a 2 meses você não vai estar correndo. Você provavelmente vai estar muito mais propenso, se é que não começou a correr em 2 meses, você estará muito mais propenso, você aumentou muito as suas probabilidades de começar a correr. Então, já fica uma recomendação aí pra você fazer agora, velho. Entra no seu Instagram, para de seguir todo mundo que fica postando hábitos dos quais você quer desapegar. Então, no meu caso, era balada, bebedeira, etc. E começa a seguir, ou se você não quer parar de seguir, porque, fulano vai ficar bravo, cara, silencia as postagens e tal, e começa a seguir uma porrada de gente que fica postando o conteúdo do que você quer, do hábito que você quer construir, sacou? Então, ambiente é uma parada extremamente importante que pode moldar positivamente ou negativamente o nosso comportamento. Ainda mais se você ainda não tem 25 anos, porque o nosso cérebro, quando a gente... mais ou menos 25 anos, tá? Ele nem sequer é completamente formado, a gente é muito mais impulsivo e tal, então meio que você, antes dos 25 anos, é uma Ferrari com um tijolo no acelerador. Isso é ruim? Não, depende. Talvez. Depende para onde a Ferrari tá apontada. Se ela tá apontada direto para um poste, velho, você vai quebrar, você vai bater no poste, você vai se afundar. Agora, se ela tá virada para um local bom, saca? Para onde você quer ir, para o seu destino mesmo,
uma estradinha lisa, pá, tá em direção ao paraíso, aí isso é extremamente positivo, sacou? Então você tem que conseguir virar a sua Ferrari para onde você quer ir. Então você não controla, você não tem como vencer o ambiente, mas aí que tá, você consegue, então se você já percebeu, controlar o que te controla. É isso aqui mais ou menos. Você é o bonequinho azul e em volta de você neste primeiro cenário tem várias bolinhas pretas, podres, saca? E não tem como elas não influenciarem você. Todas elas estão ligadas a você. As pessoas que você convive, as coisas que você segue, os lugares que você frequenta, etc. E isso te puxa para baixo. Não tá no mérito, no meu mérito, falar o que é bom e o que é ruim. É o que é bom ou é ruim, te puxa para baixo ou para cima, da sua definição de bom ou ruim, do que você quer para você, sacou? E aí, você não pode fazer com que, você não tem controle sobre a influência dessas bolinhas sobre você, do ambiente sobre você, mas você tem completa influência, você pode escolher quais as bolinhas que vão te influenciar. Então aqui você coloca bolinhas positivas para te influenciar e aí você vai para o lugar que você quer. Então, força de vontade, disciplina, são coisas que não existem. É disso aqui que a gente precisa. Motivação, adiar a recompensa, recompensar o processo e controlar e muito, muito, muito o nosso ambiente. E aí, essa é a big idea do hipertrofia neural. É isso aqui que eu queria com isso, é fazer com que eu, de certa forma, fosse o ambiente de vocês, sacou? Ao invés de, por exemplo, você ficar gastando 1 hora no seu dia em redes sociais vendo conteúdo fútil, cara, você bota uma aulinha enquanto você lava a louça, enquanto você faz cocô, enquanto você cozinha, enquanto você limpa a casa, enquanto você tá no busão, indo pro trabalho, pra faculdade, e aí automaticamente, pelas coisas pertinentes que a gente debate, que a gente discute aqui, isso vai ser positivo pra gente, tanto pra mim quanto pra você, porque pra mim é muito positivo também dar essas aulas aqui, sacou? Então, essa é a grande ideia do hipertrofia neural, é modular positivamente o seu ambiente para que você evolui, se transforme, vá para um lugar positivo que você quer chegar, com hábitos positivos que extrapolam só o meter o shape. Aqui eu dou várias aulas sobre, como vocês já viram, várias aulas sobre treino, como maximizar a hipertrofia e tal, como a gente pode fazer para ter um shape maior, mas inclusive de acordo com um livro que eu li, que chama Por que os generalistas vencem no mundo de especialista, é muito importante a gente perambular por outras áreas de conhecimento. Então por isso que eu dou muito valor para a gente falar de comportamento, de leitura, de estudos, coisas que eu tento aplicar também na minha vida e ajudar vocês, e a gente se ajuda junto a colocar essas coisas aqui em prática. Então tem aulas mais específicas sobre treino, mas tem aula, velho, sono, tem uma porrada de coisa aqui que a gente vai discutindo e debatendo. Então essa é a grande ideia, é fazer com que esse seja o seu ambiente e te module sem que você precise colocar tanto esforço, já que hoje é difícil a gente se rodear fisicamente de pessoas que estão caminhando para os mesmos objetivos que a gente, mas a gente tem um poder incrível que a tecnologia forneceu para a gente para fazer isso aqui de forma virtual. Então, se você quiser, fica aí o meu convite para que você clique aqui embaixo e faça parte dessa comunidade de pessoas que não aceitam o comodismo da mediocridade. Mediocridade não é nenhum, pelo amor de Deus, não é nenhum termo pejorativo, é simplesmente aquilo que está na média. Então, se você quer se juntar a gente e ter um ambiente que te puxa para cima, clica aí embaixo que eu vou ficar muito feliz de ter você com a gente. Fechou? Então, tamo junto, te espero lá, hein?